Galera, é o seguinte, eu tive uma ideia aqui, depois que eu já tinha editado todo o Cineclube, e pensando no que a gente conversou no último Cineclube com relação à coloração do filme, né, que o Hitchcock lá pro Psicose, ele fez o filme preto e branco de propósito, então eu resolvi fazer uma coisa. Eu coloquei esse Cineclube que vocês vão assistir agora todo em preto e branco, para vocês perceberem como o mesmo cenário, o mesmo ambiente, a mesma pessoa, o mesmo áudio, mas só a cor, como ela já muda totalmente o clima. Eu também pensei em fazer mudo, ou mudar a trilha sonora, mas aí eu acho que não ia funcionar muito o Cineclube desse jeito. Então é isso, tá preto e branco, só pra gente testar, pra vocês verem que diferença que dá, e pra gente entender um pouco mais essa escolha do Hitchcock. Aproveitem e divirtam-se no Cineclube. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cineclube do Olavo. Tô muito empolgado essa semana porque A Vida é Bela, ou La Vita è Bella, como é o italiano maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos. Eu amo esse filme de paixão. Espero que vocês tenham gostado, pra quem assistiu essa semana. Pra quem não viu ainda, vai acompanhar aqui um pouquinho o Cineclube e tomara que esse Cineclube incentive você que ainda não viu a ver essa obra-prima do cinema. Então vamos lá falar um pouquinho de A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Miramax Home Entertainment is proud to present an extraordinary new movie. Nominated for 7 Academy Awards, including Best Director, Best Actor, Best Screenplay, and only the second film ever nominated for both Best Picture and Best Foreign Film. Meet a real-life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game. Wonderful. 2 thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raves the Chicago Tribune. Written, directed by, and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni. In the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful. Bom, então um resuminho aí pra quem nunca viu o filme é o seguinte: o Guido, que é interpretado pelo Roberto Benigni, é um judeu que muda do campo pra cidade nos anos 30. Lá ele conhece a professora Dora, porque ele se apaixona. 5 anos mais tarde, eles estão casados já e eles têm um filho, Josué. O Guido e sua família, então, eles são capturados e ficam presos em um campo de concentração. Então, preocupado com o sofrimento do seu filho, Guido tenta amenizar o sofrimento do menino contando histórias, pra poupar o seu filho da crueldade do nazismo. Ele diz que eles estão participando de uma gincana pra ganhar um tanque de guerra e devem passar por muitas privações pra conseguir o prêmio. Então vamos à curiosidade número 1. Bom, pra quem não sabe, e essa é uma curiosidade que eu vou mencionar de novo no final do vídeo, quer dizer, no final do vídeo não, mas no final das minhas impressões sobre o filme, é o seguinte: a atriz que interpreta a Dora, que é chamada Nicoletta Brasi, eu já falei que o meu italiano é maravilhoso, então você não pega no meu pé por causa do meu italiano, pelo amor de Deus. Essa atriz, ela é esposa do Roberto Benigni na vida real. Então fica aí a curiosidade número 1, que eu vou comentar sobre ela mais tarde, porque eu tenho que falar sobre essa curiosidade. Ih, rapaz. Curiosidade número 2. O Benigni, ele já declarou que o nome do filme ele é inspirado, é baseado numa frase que ficou famosa do Trotsky, que quando estava esperando a morte no exílio, escreveu que apesar de tudo, life's beautiful, ou a vida é bela. Aí tem aquela curiosidade daquelas informações subliminares que a gente também comentou no Psicose, né? Tem uma cena de dormir que o personagem do Guido e o Ferruccio, eles estão comentando sobre Schopenhauer. Eles fazem menções e tal sobre Schopenhauer, que é o filósofo escritor, que era o filósofo escritor favorito do Hitler. E no Oscar, o Roberto Benigni, ele marcou então a segunda vez que um filme falado em italiano ganha o Oscar de filme de língua estrangeira. E que, aliás, se você não viu, procura no YouTube, escreve Roberto Benigni Oscar, provavelmente assim você já vai encontrar. É sensacional a imagem quando ele ganhou. Primeiro que tá todo mundo torcendo, né? Todo mundo fica gritando Roberto, Roberto antes. E quando ele ganha, ele vai saltando de cadeira em cadeira, em cima das pessoas. Exatamente na mesma vibe do filme. Com aquele bom humor, com aquela alegria.
e faz um discurso muito emocionante e é muito bonito, vale a pena assistir essa imagem que entrou para a história da premiação do Oscar. Iniciando então aí as opiniões sobre o filme, eu vou começar falando da minha impressão, lembrando sempre, gente, isso não é uma crítica, tá? Esse quadro, o Cineclube, ele não é um quadro de críticas de filme, até porque a gente fala muito também de filmes já mais antigos e tal, não são filmes de lançamento, às vezes nós vamos falar também, mas fique claro que é um espaço de troca. E então eu dou a minha opinião, a minha impressão, vocês mandam de vocês, e não é crítica de cinema, tá bom? Vamos lá, bom gente, A Vida é Bela, na minha opinião, ele é um tapa na cara, assim, de todo mundo, sabe? Da nossa sociedade, da maneira com que a gente leva a vida, do que tá acontecendo com o mundo, a gente tá vendo tanta coisa acontecer, né? Eu tô morando na Inglaterra e a gente passou aqui recentemente pelo Brexit, enfim, temos muita coisa acontecendo e eu acho que A Vida é Bela, ele faz a gente parar, refletir e pensar como encarar a vida, de que maneira encarar a vida. Né? Eu sempre brinco, eu faço essa analogia, eu gosto dessa frase. Pra mim a vida é como um jogo, né? E como em qualquer jogo a gente tem que entrar pra vencer, claro, esse é o objetivo do jogo, né? A gente nunca entra num jogo pra perder. Mas, como é que a gente joga um jogo geralmente? Com a nossa família, com os nossos amigos. Então se a gente vencer o jogo, mas a gente parar de se divertir e a gente começar a brigar com todo mundo, o jogo não vale mais a pena. Então eu sempre gosto de fazer essa reflexão com a vida. A gente tem que vencer, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, mas se a gente não se divertir, perde o sentido. E se divertir, no caso, não é só dar risada, contar piada, mas é ter uma boa relação com as pessoas que estão em volta da gente, é amar, é ser amado. E essa é uma reflexão que eu sempre fiz e eu gosto de pensar e tentar aplicar na minha vida. Eu acho que A Vida é Bela traz isso e estampa na nossa cara, sabe? E, bom, falando tecnicamente do filme, eu acho que o primeiro grande elogio, né, o primeiro grande mérito do A Vida é Bela tá aí já, porque eu começo falando as minhas impressões de uma visão sentimental, né, de uma visão poética e não de uma visão técnica. E na minha opinião, a arte, quando ela é bem feita, ela tira a gente da cadeira do cinema ou do nosso sofá, né? Ela transporta a gente para outros lugares e ela faz a gente esquecer dos nossos problemas, do que a gente está passando, e ela faz a gente mergulhar naquela história. Então, primeiro grande mérito aí já do A Vida é Bela, na minha opinião, é exatamente o fato de eu estar começando, não falando de aspectos técnicos, mas do aspecto sentimental, emocional. Já nos primeiros planos do filme, eles são muito simples, são planos despretensiosos, né? E isso já dita um tom pro filme, porque se você parar pra pensar, essa história que é contada na Vida é Bela, ela poderia facilmente ser contada por algum outro diretor de uma maneira piegas até, ou sentimentalista, sabe? Mas não, o Roberto Benigni, ele que é o co-roteirista, diretor e o protagonista, ele busca a simplicidade, contar essa história de uma maneira simples e leve. Eu acho que isso acaba ainda pegando a gente mais ainda, porque como é que pode aquilo tudo estar acontecendo, eu acho que o contexto, a história, ela já é tão pesada, ela já é tão triste por si só, que não precisava pesar na mão. Mas eu acho que é aí que ele ganha a gente. É como ele conta aquilo de uma maneira despretensiosa. Eu acho que é assim que o Roberto Benigni conseguiu fazer isso, que pra mim é uma obra-prima, né? Ele não tenta emocionar a gente, ele emociona. Existe, na verdade, uma técnica que ele usa, que é uma técnica bem conhecida de roteiro, de roteiristas, que é o que eles fazem a gente rir primeiro, pra depois fazer a gente chorar. Né? Um filme, por exemplo, que utiliza muito essa técnica é o Click, com Adam Sandler, que é um filme que eu gosto bastante. Então, pra quem provavelmente muitos de vocês já viram, até a metade do filme é um filme de Adam Sandler comum, assim, que você só dá risada, é leve, é meio bobo, tem aqueles personagens que só nos filmes do Adam Sandler tem e tal, e de repente você começa a ver os efeitos do que está acontecendo ali no filme e você começa a se emocionar e você acaba chorando até no final do filme, um filme do Adam Sandler, que ninguém geralmente chora. Então esse é uma técnica bem conhecida de roteiro, fazer você rir para depois fazer você chorar. O que eu acho genial do Roberto Benigni é que ele faz a gente rir até o fim, mesmo nos momentos, mesmo quando ele vai morrer, mesmo quando eles são capturados, mesmo todos esses momentos a gente tá rindo, a gente tá leve. E eu acho que isso deixa a nossa alma tão aberta, tão escancarada, sabe? Que a gente se emociona com aquilo, com a beleza e com a tristeza que é aquela situação, aquele filme. E com a beleza que é
pai se dedicando daquela maneira para proteger a inocência e a cabeça do filho. Tem uma cena também num filme que eu amo de paixão, que é A Procura da Felicidade, com Will Smith, que ele tá com o filho dentro do metrô, que eles não têm onde dormir, e aí ele entra no banheiro público do metrô, coloca o filho ali dentro e começa... Na verdade ele começa antes já, ele fala pro filho, aperta aqui esse botão, daquela máquina que ele vende pra vender pra hospitais e tal. E aí quando o filho aperta, ele fala, olha, tá vendo os dinossauros e tal, e ele fala que aquilo é uma máquina do tempo e começa a criar uma realidade paralela na cabeça do filho. E daí eles entram num banheiro dentro do metrô, ele tranca a porta, sempre falando pro filho assim, olha essa caverna, temos que nos proteger dos dinossauros e tal. E assim ele cria uma outra realidade, finge que aquilo tudo pro filho dele é uma brincadeira, ele transforma aquilo numa brincadeira e assim ele poupa o filho dele de todo aquele sofrimento ou de um amadurecimento muito precoce para uma criança. Eu adoro aquela cena e o A Vida é Bela é basicamente um filme inteiro assim. Por isso é tão tocante, né? Porque tem várias coisas para emocionar, tem a situação que eles estão, a relação do pai com o filho e é genial de ver, e assim, o quão sensível que na verdade o mais importante naquele momento era preservar a mente do filho, era não deixar ele se envolver com aquilo tudo. Ele estava lá, eles não tinham escolha, eles estavam presos num campo de concentração, não tinha como sair dali. Então tudo que ele podia fazer era criar toda uma ilusão, um jogo para que o filho não sofresse. E isso é de partir o coração de uma maneira incrível e não é um dramão, sabe? Aquele filme com aquela música, a trilha sonora, aliás, outra coisa que me chamou muita atenção, é uma trilha sonora alegre o tempo inteiro. Principalmente tem um tema que eu batizei de o tema da marcha, eu que me batizei, eu não sei como é que chama, mas todas as vezes que o Guido percebe que eles estão numa situação de perigo, ele marcha de uma maneira engraçada e toca esse tema, e ele olha pro filho e dá uma piscadinha, o que acabou virando uma marca até do filme, essa piscadinha pro filho. E é um tema super alegre, super leve, que na verdade pra gente é exatamente, a gente sabe que esse tema só toca quando algo muito ruim tá pra acontecer. E ele faz isso olhando pro filho, dá essa marchadinha, dá uma piscadinha, deixando o filho tranquilo, colocando, inserindo mais ainda ilusão ali pro filho, para que o filho seja anestesiado naquele momento e não sinta o que está acontecendo, não perceba. Então a trilha sonora para mim também é fantástica. Uma outra coisa muito específica que me chamou a atenção no filme foi uma elipse de tempo. Para quem não sabe, elipse de tempo na verdade é uma passagem de tempo. Essa elipse, ela compreende o primeiro beijo dos pais, o nascimento do filho e a infância, parte da infância dele. Eu adoro essas coisas no cinema. Se eu não me engano, no filme Um Lugar Chamado Notting Hill, tem também uma passagem de tempo genial, porque eu adoro quando os filmes trazem soluções assim poéticas e bonitas, onde você entende que o tempo passou, né? Não simplesmente botar lá tantos meses depois e tal. Muitos filmes fazem isso, grandes filmes fazem, já fizeram isso. Não sou contra também, mas eu adoro quando fogem disso e trazem uma solução inteligente. Então isso é um trecho que eu queria também chamar a atenção. Se você ainda for ver, ou para quem já viu, se lembrar, vale a pena prestar atenção. Eu acho muito legal, eu adoro elipses de tempo em filmes. Bom, agora, voltando à curiosidade que eu falei lá no início do vídeo, que eu queria comentar. Se eu tivesse que dizer assim uma falha que eu acho que o Benigni cometeu nesse filme, que é um filme sensacional, foi a escolha da atriz que faria a sua esposa no filme, que é a sua esposa na vida real. Vou falar agora uma opinião que pode ser muito polêmica, vocês podem me xingar, vocês podem comentar, deixa eu ver comentário horrível, me xingar em todo lugar, haters, haters, haters. Me hatem. Gostou? Me hatem? Mas eu acho ela muito ruim como atriz, com todo respeito, mas assim, ela perde oportunidades geniais de grandes cenas, de grandes momentos. Por exemplo, no momento que ela tá ali dentro do campo de concentração, há não sei quanto tempo já sem ver o marido, sem ver o filho, ela não sabe nem sequer se eles estão vivos. Na verdade, na cabeça dela eles estão mortos, né? E aí o Guido pega o microfone e junto com o Josué eles abrem o microfone ali que
que o pessoal fica dando aviso, que todo mundo consegue ouvir dentro do campo de concentração. Ele abre o microfone e começa, buongiorno, principessa, e começa a falar com ela, fazer piada e brincadeira, e ela ouve a voz do filho também. A reação dela, sabe, é uma coisa assim meio... Como é que você... Pensa você, imagina que você é casado, tem a sua esposa e o seu filho, ou o seu marido e a sua filha, mas imagina que você tá nessa situação, você não sabe se o seu companheiro, seja lá quem for, e o seu filho, ou a sua filha, se eles estão mortos, e de repente você ouve a voz, e mais do que ouvir a voz, você ouve a voz com aquela característica de bom humor, de positividade, sabe? O quão forte é isso, o quão visceral é esse sentimento de... Além de você saber que de fato eles estão vivos, eles estão bem, ou pelo menos eles estão ainda... Eles mantêm o espírito que eles tinham, de positividade, de alegria apesar de tudo. O quão isso é avassalador, positivamente, né? Mas é assim, de destruir o coração, eu acho que é um sentimento muito visceral. Coloca nessa cena do filme e veja a reação dela. Eu vou te ajudar. C'è nessuno? Disturbo? Bitte? Bitte? Giosuè, vieni! Vieni, veloce come un razzo, vieni! Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! S'andava al cinema e c'avevi quella taglierina rosa che mi piace tanto. Non penso che a te, principessa, penso sempre a te. E ora... Mamma! Mamma, vedete, il babbo mi porta in carriola, non so guidare. Stavo lì a ridere, siamo in festa. Quanti punti abbiamo oggi, babbo? Pio, corri, corri, quindi è veloce, quelli cattivi che urlano, andiamo. Dove? Di qua, vieni. Oh, vieni, Giosuè. Bom, mas isso não tira o brilho do filme, que é um filme sensacional. Eu também não conheço muito da carreira da atriz, ela é um pouco sim a musa do Benigni, já tiveram outros filmes dele que ela foi a musa, então ele tem um pouco disso de colocar lá nos filmes. Ok, ele é um gênio, é direito dele, tudo bem. Eu só acho que foi uma pena que um filme tão brilhante poderia ter tido ainda esse aditivo de uma interpretação sensacional da parte também da esposa, já que todos os outros atores são brilhantes. O roteiro, a direção, a trilha, tudo é fantástico. Mas tudo bem, esse filme continua sendo uma obra-prima, sou fã desse filme, espero que vocês também tenham curtido. The king is coming! Get in position! Hey, there's a whole bunch of people in the middle of the road! Guido! We have no brakes! Everybody get back! Get back! Get back! Everybody back! Back! Our brakes are completely gone! Get back! Back! We can't stop the car! Get back! Back! É isso, galera, esse foi mais um Cineclube, espero que vocês tenham curtido. Já sabe, se você gostou, compartilha, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal do Pipoca, se inscreve no meu canal também, todos os links estão aí na descrição pra você ir lá no meu canal, pra você me seguir no Twitter, no Instagram, pra você curtir minha página no Facebook, curte a página do Pipoca também no Facebook. E ó, semana que vem o filme é o Taxi Driver, então assiste e manda até quarta-feira, já sabe, né, que quarta-feira eu gravo. E vamos falar semana que vem sobre Taxi Driver também, um clássico, um filme que eu adoro. Valeu, galera, até semana que vem, um abraço!